Olá, queridos discípulos do Senhor Jesus, a graça e a paz. Nós estamos aqui em um momento muito especial, que é quando vamos trazer uma reflexão da palavra de Deus. Eu gostaria de dizer para você que Jesus não desiste de mim, também não desiste de você, apesar da nossa falta de fé. Eu gostaria de trazer a nossa reflexão baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35. É a passagem que fala sobre os dois discípulos no caminho de Emaús. O que acontece, queridos, é que após a morte do Senhor Jesus, houve um grande sentimento de tristeza no coração dos discípulos de Jesus. Mais do que um sentimento de tristeza, eu diria que houve um sentimento de frustração, como que dizendo: acabou a missão, o nosso projeto falhou. Por exemplo, se vocês lerem João 21, versículo 3, está escrito que Pedro disse: eu vou pescar. Estas palavras de Pedro foram logo após a morte do Senhor Jesus. E para mim, quando ele diz: eu vou pescar, em outras palavras, ele está dizendo: o projeto de discipulado acabou. O último que sair, apaga a luz e fecha a porta. Não temos mais nada o que fazer aqui. Então eu voltarei para a minha velha vida. Eu voltarei a pescar. Aqui em Lucas 24, a partir do versículo 13, mostra que outros dois discípulos do Senhor Jesus aparentemente estão desistindo da missão. Estão saindo de Jerusalém e voltando para Emaús. Para mim, isso significa que eles estão abandonando o discipulado e voltando para casa, deixando tudo para trás. Mas Jesus não desiste nem de mim e nem de você, meu querido. Ele também não desistiu dos seus discípulos. Lucas 24 mostra que esses dois discípulos caminhavam e conversavam, e eles estavam tristes e frustrados por causa da morte de Jesus. E é nesse momento que Jesus se aproxima e começa a andar com eles e a conversar com eles. Mas a Bíblia diz que eles não reconheceram Jesus enquanto caminhavam, talvez pela falta de fé e também pela grande tristeza que havia invadido os seus corações. Aqui está o ponto de onde eu quero começar a refletir com vocês. Por que esses discípulos estão tão tristes, tão frustrados, a ponto de desistir da missão? E eu gostaria de trazer aqui 3 razões por que eles estavam nesse estado tão deplorável. Primeira razão, eles estavam tristes e frustrados porque não haviam entendido a missão do nosso Senhor Jesus. Se vocês lerem o versículo 21 de Lucas 24, diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Os discípulos estavam esperando um Cristo guerreiro, que lutasse uma guerra contra o Império Romano e libertasse Israel do jugo de Roma. Eles haviam entendido tudo errado, meus queridos. A luta de Jesus não era contra um reino físico, mas era contra um reino espiritual, contra um reino das trevas. Quando nós não entendemos a missão de Jesus, às vezes nós vamos nos frustrar, porque nós vamos querer que Jesus faça coisas só para nos agradar, quando o projeto dele é outro. Aliás, quando o projeto dele é infinitamente melhor do que aquilo que nós queremos. O projeto dele é superior. Se Jesus tivesse lutado uma guerra física contra o Império Romano para agradar os seus discípulos, como muitos queriam, eles teriam sido libertos apenas de um império físico e passageiro, mas continuariam escravos do império das trevas e jamais poderiam herdar o reino de Deus. Portanto, não se frustrem quando o Senhor agir de maneira diferente àquilo que você esperava. Não esqueça, o que Ele tem é sempre infinitamente melhor, mesmo
quando nós não conseguimos entender isso. A segunda razão por que os discípulos estavam tão tristes é porque eles não haviam entendido o poder de Jesus. Se nós olharmos nas páginas do Novo Testamento, nas páginas do Evangelho, você verá que Jesus havia manifestado o seu poder de diversas maneiras e de diversas formas. Por exemplo, Jesus mostrou o seu poder sobre a natureza, quando andou sobre as águas, quando acalmou o vento e quando fez o mar revolto se aquietar. Jesus mostrou o seu poder sobre as enfermidades, quando curava todos os tipos de enfermidades. Mostrou o poder sobre os demônios, pois os demônios não podiam resistir uma ordem do Senhor Jesus. Jesus também já havia demonstrado o seu poder sobre a morte, quando havia ressuscitado o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, e também o seu grande amigo Lázaro. Mas, mesmo diante de tamanha manifestação de poder, os discípulos ainda não haviam entendido que nada pode deter o nosso Senhor. Não existe nenhum inimigo que pode pará-lo ou que pode vencê-lo, nem mesmo a morte. Mas, em terceiro lugar, eles estavam entristecidos porque não haviam entendido a palavra de Deus. Jesus criticou a falta de conhecimento e a falta de fé desses dois discípulos. No versículo 25, Jesus disse: Ó, nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Já estava profetizado, meus queridos. Os profetas falaram sobre Jesus. Os profetas anunciaram o nascimento de Jesus. Os profetas anunciaram a morte de Jesus e também anunciaram a ressurreição do nosso Senhor. Mas estes homens não entenderam e não creram em tudo que a palavra de Deus já havia anunciado. Então Jesus, enquanto caminhava com seus dois discípulos, começou a fazer uma exposição da palavra de Deus, passando por todos os profetas, até que chegaram na aldeia de Emaús. E aqueles dois homens insistiram para Jesus ficar com eles naquela noite, mesmo sem eles terem reconhecido ainda que era Jesus. E Jesus, entrando na casa com eles, na hora da refeição tomou o pão, deu graças ao Pai e partiu o pão e deu aos discípulos. Quando eles viram aquela cena, Jesus tomando o pão, levantando ao Pai e agradecendo, e partindo e dando aos seus discípulos, eles reconheceram. Porque Jesus havia feito aquilo muitas vezes diante deles. Eles reconheceram: é o Senhor Jesus. E naquela mesma hora, Jesus desapareceu. E uma alegria indizível tomou conta do coração dos discípulos que estavam entristecidos. E eles se encheram de força e de esperança e voltaram naquela mesma noite para Jerusalém e foi anunciar aos outros tudo o que havia acontecido. E aqui eu quero concluir trazendo 4 pontos para nós. O que nós podemos aprender com essa passagem? Em primeiro lugar, nós aprendemos que Jesus não desiste de nós, apesar da nossa falta de fé. Segundo, aprendemos que Jesus caminha conosco mesmo quando não lhe reconhecemos, por causa das nossas frustrações e tristezas. Terceiro, aprendemos que Jesus usa a sua palavra para fazer o nosso coração voltar a aquecer e a queimar por Ele. Quarto, Jesus entra em nossa casa e usa momentos especiais para se revelar a nós. Queridos, quantas coisas maravilhosas nós aprendemos com essa passagem. Jesus não desiste de nenhum de nós. Que o meu coração e o seu possa se sentir revigorado, fortalecido e edificado por esta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém.